Yeah! Olá pessoal, meu nome é Telo, sou fotógrafo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como foi a experiência, o processo da minha primeira fotoarte, isso em 2017. A exposição Labirintos Contemporâneos foi uma exposição em conjunto entre eu e uma outra artista, Lígia Moraes. Ela aconteceu no Centro Cultural de Contagem, em específico na Casa Amarela, em julho de 2017. Por ser a minha primeira exposição, foi simbólico que ela fosse em julho, que foi só um grande acaso, mas julho, para quem sabe, é o mês do meu aniversário. A exposição Labirintos Contemporâneos são dois trabalhos artísticos e o meu trabalho remetia ao Minos, ao Minotauro. O meu ponto de partida inicial foi a minha lembrança do Minotauro que eu via no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu tenho 35 anos, então você pensa que isso passava na TV Globo, então tem tempo para um cara. Juntamente com essa lembrança do que era o Minotauro, eu tive um texto que se chama A Casa de Asterion. Eu vou deixar aqui embaixo linkado para quem quiser ler, é um texto bem bacana. Que Asterion também é um dos nomes do Minotauro na mitologia. Beleza, eu tinha um tema, eu tinha uma data que era julho, e agora eu tinha que montar a exposição. Como que eu fiz isso? Primeiro, elementos. O Minotauro é uma representação de um homem com uma cabeça de boi, uma cabeça de touro. Então eu tive que primeiro correr atrás de um crânio de boi, que era o mais próximo que eu conseguiria. Na época eu não trabalhava com Photoshop tanto quanto eu trabalho hoje, e mesmo se eu trabalhasse eu não iria querer ficar montando uma imagem em cima da outra, não faz sentido para mim. Então eu busquei, tive muita ajuda de outras pessoas que conseguiram um crânio de boi, o que foi fantástico, é um crânio de boi enorme e um pouco esquisito, que eu nem como carne, velho. Beleza, tem o crânio de boi, que era a peça principal. O que o Asterion veste? Se for olhar mitologicamente, né, é um corpo humano masculino, então ele é coberto de pelo, pode ter alguma veste de época, mas aqui nessa releitura eu quis trazer e quis desconstruir essa visão, né, de algo tão forte, tão concreto. Então eu busquei em brechós, para quem faz fotoarte é incrível. Eu consegui achar um vestido branco, esses vestidos brancos bem velhos, que batem na altura do joelho, ali da coxa, que foi o que eu pude comprar. Número 2, intérprete. Já com os elementos para eu construir o Minos, o meu Minotauro, eu precisava de um intérprete. O intérprete foi o Sanchel, meu grande amigo e escritor. Beijo. 3. Locação. O processo de criação partiu de fotografias feitas em estúdio, que no caso era a minha casa, e também processos externos. Na parte externa eu quis remeter um pouco ao labirinto, que em uma primeira leitura ele é um labirinto físico, né? Aquele clássico labirinto. Tem uma entrada, uma saída, bilhões de passagens e tudo mais, e quem entra lá fica perdido e não consegue sair. O labirinto, ele é a casa de Asterion. Só que essa dimensão física, ela é só um primeiro plano, uma primeira interpretação para o que é o labirinto físico. O labirinto físico, ele remete aos nossos labirintos, às nossas prisões e limitações, nossas impostas a nós. Beleza, eu tenho os 3 elementos. Eu tenho o meu Minotauro construído, eu tenho o intérprete para ele e eu tenho aonde eu vou fazer as fotos. Para quem trabalha com foto arte sabe que a gente não faz as fotos em um ensaio só. Pode acontecer, mas não é muito convencional, porque além do trabalho de pesquisa que eu tive, né, de ver figuras e outras criações de outros intérpretes com relação ao Minotauro, e depois de ler um texto e tudo mais, disso até eu fazer as fotos, que foram 3 sessões, foram meses. Meses quanto? Não me lembro, talvez algo em torno de 3 meses, 2 meses, por aí. Então, após isso eu tive que fazer as sessões. Com o meu Minotauro pronto, o Sanchel devidamente caracterizado, nós fomos às locações. A primeira locação que eu fiz as fotos foi a estação do Bernardo Monteiro. Hoje ela está toda reformada, mas na época ela estava bem depedrada. Mas era perfeita porque era um lugar fechado, que tinha janelas e portas quebrados, estava sujo, e tudo isso remetia muito a um labirinto, né, a algo físico. Era difícil de você andar ali dentro. Então esse foi o meu ponto de partida. As fotos começaram ali. Depois disso eu tenho umas fotos que foram feitas em espaços abertos. Por quê? Eu queria que o Minotauro ele passasse por essa trajetória de sair do labirinto.
No texto tem uma passagem que eu vou deixar aqui. No texto, o Astério não sabe quem vai libertar ele. Se vai ser um outro minotauro, se vai ser um homem, ou se vai ser um boi com cabeça de um ser humano. Então eu quis traduzir esse pedaço desse texto, essa metáfora, em um processo, em um caminho, em um percurso que o próprio Astério, ou seja, o próprio Minotauro, que aqui eu faço uma analogia com cada um de nós, transpõe até ele chegar a ser liberto. E essa liberdade ela não depende do outro, mas sim dele mesmo. O legal é que eu consegui fazer esse processo de desconstrução do mito do Minotauro nessa trajetória de sair do labirinto, passando por desde locações fechadas que remetiam ao físico do labirinto do Astério, até locações abertas mesmo, áreas verdes. Inclusive eu passo por lugares do cotidiano, então assim, tem parte da minha obra que tem fotos do Astério observando um viaduto, observando a paisagem atual. Tem parte do Astério que está dentro de um veículo que está abandonado. Então eu tinha todo o percurso do Minotauro, todo esse caminho, toda essa desconstrução dele, que ele passa de ter a consciência do ser que ele é dentro do labirinto, e o processo, o caminho e o percurso e desconstrução dele até ele mesmo se libertar. Beleza, depois de tudo isso eu tinha a minha obra concluída, né? Eu tinha o Minotauro, eu tinha o intérprete, eu tinha as locações, foram meses fotografando. Para finalizar, eu fiz a curadoria. Escolhi as fotos que contavam essa história, que recontavam esse mito, que desconstruíam esse mito e que de forma que eu pudesse transmitir essa mensagem para quem estivesse apreciando. Até aí, tranquilo, é a parte mais deliciosamente cruel. Não esquece, se você chegou até aqui, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Esse processo foi deliciosamente maravilhoso de se fazer. É uma fotografia que demanda mais tempo, demanda pesquisa, mas o resultado final, assim, ele é muito satisfatório. Exposição. A exposição foi realizada no Centro Cultural de Contagem, que fica ali aos pés da nossa igreja São Gonçalo, e foi um processo igualmente gostoso, apesar que era uma coisa muito diferente para mim. Eu não sou de berço artístico, tá? Então essa coisa de pensar no julgo que o outro vai ter sobre a minha obra, de ficar imaginando as possíveis interpretações que a minha obra vai gerar e como ela vai ser recebida, se vai ficar legal, se vai ser, enfim, tudo isso gera uma coisa muito, muito única na gente. Eu ficava muito nervoso, mas também ansioso para que isso acontecesse. Detalhe, desde então eu sei o que significa a palavra vernissage. Vernissage, que é quando você faz você vai abrir uma exposição e você oferece comes e bebes para receber as pessoas, para poder conversar com as pessoas, que é uma das partes legais de quando você expõe a sua obra, é você não ouvir o feedback, mas ouvir as impressões e as sensações que a sua obra causou no outro. Então depois disso tudo, depois de todo esse percurso de construção da obra, de realização da obra, até ela ser impressa, né, em ser moldurada e ser exposta, foi uma experiência que foi para mim muito importante, porque isso lá em 2017 eu era muito mais inseguro, eu conhecia menos do que eu conheço hoje, e falta muito a se conhecer ainda, mas foi o pontapé inicial, e para mim foi legal, porque foi uma primeira exposição com uma criação completamente minha, foi muito experimentalista, foi no mês de julho, que é o mês que eu faço aniversário, então isso para mim foi simbólico. Então é isso, para mim a minha primeira exposição fotográfica, a minha primeira fotoarte, ela tem essa sensação, sabe, de início, de medo e de uma realização que ela não é material. E eu consigo resumir tudo assim. Nossa Senhora! A desconstrução do imagético, ressignificação do labirinto que é poético, que é metafórico.
grande beijo, um grande abraço a todo mundo do Centro Cultural de Contagem, de todo mundo que me ajudou nessa exposição lá atrás, desde quem me proporcionou a cabeça de boi, a quem me deu apoio na minha arte, ao Sanchel, que foram ensaios muito legais, mas muito trabalhosos. E topar essa loucura é muito legal, porque a gente fotografa, mas a gente precisa de intérpretes, a gente precisa de pessoas que comprem a nossa ideia com a gente. E isso nem sempre é muito fácil de se encontrar por aí. Só uma coisa, é muito legal quando você vê a sua obra saindo em jornal, sabe? Mídias virtuais, Facebook. É uma bobagem, mas é muito gostoso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de como foi a minha primeira exposição, a minha primeira fotoarte, mesmo que ela não tivesse esse significado tão certo que eu tenho hoje, mas foi um início e é por esse início que eu estou aqui hoje. A beleza vai além do óbvio. Fiquem bem escolhidos. Beijo. Adeus com tudo.